Bom dia, pessoal. Em nome do Núcleo de Estudos do Futuro da PUC, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Meu nome é Diego, eu sou membro e parceiro do INEF há quase uma década. Nessa uma década já fiz uma série de coisas com o professor Arnoldo. Ele não pôde estar presente porque ele está numa conferência na Inglaterra, que é o ISIN. O ISIN é uma rede de universidades onde a gente discute inovação e sustentabilidade. Eu participei também de alguns ISINs, esse ano não pude estar presente com eles, contudo estou aqui então representando o professor para fazer a moderação do nosso encontro, que é um encontro com o futuro com o Ricardo Amoroso, que é uma pessoa bastante especial, consultor da área de estratégia, ele tem bastante conhecimento para compartilhar conosco, né, nessa manhã. Ele já atuou na PricewaterhouseCoopers, atualmente ele tem uma empresa de consultoria que é a Transforming Consulting, e aí ele vai falar um pouco para a gente hoje sobre pensar e agir estrategicamente. A arte do bem pensar estratégico conforme o espírito dos tempos. E é um tema bastante importante porque os tempos estão mudando, né? Então, a estratégia, eu acho que num tempo de crise, de mudanças tecnológicas, onde o mundo que a gente conhece está se desconstruindo, né? Principalmente a economia, está deixando de ser uma economia linear, se tornando uma economia circular. A gente tem outros temas aí no radar, a robótica, temas éticos. Então, acredito que cada vez mais a estratégia do pensar vai ser um tema central para as nossas vidas, né? Para que nós possamos principalmente ter uma visão e um plano de longo prazo, talvez, para conseguir construir um planeta aí com mais sustentabilidade, implantar os ODS, que são as pautas também que hoje estão sendo bastante discutidas na área da sustentabilidade. Então, nós temos aí uma problemática, né, que possivelmente a Eletropaulo vai fazer aí um corte de energia na região inteira de Perdizes. Pode ser que isso aconteça durante o nosso encontro, né? Então, aqui com o Ricardo, nós estávamos combinando fazer uma roda de conversa, colocar o tema, e caso isso também aconteça, a gente tem mais uma data no próximo mês para repetir o encontro. Ele deu aqui uma série de dinâmicas que envolvem a utilização de energia elétrica. Então, não teria como a gente prosseguir sem a energia. Então, acho que a gente vai tocando, vamos nos adaptando, né, caso isso realmente aconteça. Eles tinham agendado para as 9 horas, já são 9h20, não aconteceu nada, né? Mas também, por conta de que isso foi divulgado junto aos alunos, aos professores, também gerou aí uma baixa de quórum das pessoas que viriam a PUC agora na parte da manhã. Mas para prestigiar a presença de todos vocês e também a presença aqui do Ricardo, acredito que a gente possa compartilhar hoje ainda bastante conhecimento. É um tema que me interessa muito, também sou da área da administração, e aí vamos ver como pensar nesse momento de grandes transformações. Então, Ricardo, é com você a palavra, vou passar aqui o microfone. Obrigado, viu? Obrigado, Diego. Eu preciso usar o microfone, né, Wagner? Tá. Então, obrigado, Diego, porque está sendo gravado, né? Obrigado, Diego, meu querido Haroldo, que é um amigo de muito tempo. E também quero agradecer a Rosa, que é a Rosa Alegria, que também é uma amiga do NEF de muito tempo. O que eu quero propor a vocês deixa eu só ligar a coisa aqui, vou pular um pouquinho. Eu quero sugerir a vocês, como a gente tem uma outra data, em que vocês vão poder experimentar, vivenciar as dinâmicas e as técnicas que eu gostaria de oferecer a vocês, então eu quero propor uma pequena introdução, onde a gente, vou falar uns 2 ou 3 minutos só em cima desse slide aí, e a gente começa a conversar um pouquinho. Talvez a gente poderia combinar um tempo razoável para isso, para que também vocês possam vir no próximo encontro e aí, enfim, usufruir de todo o contato. Como o Diego contou, como é interativo, a graça está em vocês trocarem um pouco as sensações e impressões que vão ter com as outras pessoas presentes. Então, minha sugestão é, primeiro, não
sentar um pouquinho mais perto, a gente faz uma coisa mais informal, eu abro um pouquinho o assunto e depois a gente vai conversando, talvez por uns 40, 50 minutos, e aí espero contar com a presença de vocês daqui a um mês, no dia 24 de outubro, se não me engano, quarta-feira, 24 de outubro, né? Ok? Então tá bom. Bem, está adequado para vocês? Já que não acabou a energia, vocês podem fazer conforme você tinha programado, vai que nem acaba. Eu sim. não sei se eu poderia pedir uma outra data e abrir mão de compromissos para estar aqui hoje. Começa o nome? Começa o nome, né? Mônica. Então, em respeito a você e aos que vieram, vamos fazer sim. Minha sugestão apenas é fazer diferente. E acho que isso já é parte um pouco do processo que eu quero trazer a vocês. O que é a vida hoje? Hoje é você conectar-se com o momento e fazer diferente. Ora, Bob, quem é que ia imaginar que a gente está diante de uma circunstância dessa? Mas o que é que você faz quando você se confronta com uma circunstância dessa? Primeiro, você combina com os outros interessados. Né? O que eu quero dizer assim, ela vai ser repetida na íntegra, porque tem as técnicas que a gente vai usar só fazem sentido no grupo. Então, vamos aproveitar isso, fazer a mesma coisa, vou passar o recado, só que vamos fazer de um jeito diferente. E mais informal, mais simples, etc. Eu tenho a manhã toda, mas eu estou apenas sugerindo a vocês que a gente organize mais ou menos uma hora em torno disso, que é o que cabe a gente conversar. Se vocês quiserem estender e você também quiser estender, claro, não tem problema. Eu estou aqui a manhã inteira por isso. Né? Só apenas estou esclarecendo a você que a dinâmica demanda a interação entre as pessoas. Então, vamos fazer um pouquinho diferente. Tá bom assim para você? Melhor? De verdade, está frustrante. Para ser honesta, eu tinha outras coisas, separei amanhã para vir aqui, entendo a situação, mas se a energia está aí, eu não vejo por que não posso. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar, né? Primeiro, posso sugerir a vocês que a gente se aproxime um pouco mais, para que a gente tenha um contato visual mais próximo, etc. Facilite a vida do Wagner. Eu vou pôr a cadeira aqui, não vou ficar aqui nessa coisa de jornalismo, não. Muito bem. Tá bom? Sim? Wagner, tudo bem? Beleza? Então vai. Nesse mundo, eu estava até fazendo esse briefing lá para o Wagner, e o Diego contou um pouquinho, né? Voltando ao ponto em que nós paramos, né? A gente vive um mundo de aceleração absurda de informações, de transformações exponenciais, um monte de tecnologias mudando as nossas vidas, fazendo uma revolução tão gigantesca ou muito mais impactante, que foi a Revolução Industrial. E nós estamos, muitos, olhando atônitos a essas mudanças. Só que tem uma coisa muito prática, que nós estamos aqui, né, para desfrutar da vida. Nós estamos aqui para fazer 3 coisas no mundo. Desfrutar da vida, que é o que ela é, como ela se oferece. Nós, quando desfrutamos da vida e recebemos da vida no ato de desfrutar, né? Desfrutar é bem isso, capturar o fruto. Né? Quando a gente colhe a vida, o que ela oferece, e a gente tem o olhar para colher da vida o que ela oferece em gratidão, a gente tem a responsabilidade de devolver alguma coisa também, que é melhorar o mundo ao seu redor, no seu contexto. Essa é a segunda coisa. E terceiro, nesse momento que nós vivemos hoje, nós vamos passar a vida inteira nos preparando para fazer essas 2 coisas. Hoje, a Simone, que manja muito disso, né, sabe que o que a gente fala é do life learning. Ninguém vai, no futuro, frequentar uma escola para receber um diploma. Você vai passar a vida inteira aprendendo em múltiplas plataformas e em muitos espaços físicos
e espaços sutis, né? Espaços virtuais, espaços de conexão. E, de qualquer jeito, vai fazer isso a vida toda. Especialmente quando você tem atividades ligadas ao campo de conhecimento, né? Se você entrega um produto, você atende uma loja atrás do balcão, você poderia dizer, bom, espera um pouquinho, por que eu tenho que aprender a vida toda? Bom, o seu nível de aprendizado vai ser diferente, mas você vai aprender a vida toda porque o mundo está mudando em volta, e a sua loja pode acabar, você vai ter que se capacitar para outras coisas. Então, a gente sabe que os empregos que estão aí, isso já foi absolutamente explorado, bacana, muitas vezes aqui, né, no próprio NEF, já houve vários encontros para se conversar sobre essa questão do emprego e do trabalho, e a gente sabe que hoje essa conotação original de produção através do emprego está dissipando. Hoje você oferece solução para alguém, no sentido de que você tem uma função social produção. Mas será que a função social produção é verdadeiramente a questão essencial para desfrutar? Ou você precisa ser apenas? Ser e estar em conexão com outras pessoas e fazer múltiplas tarefas e múltiplas funções. Isso é uma pergunta que vai inquietar estas nossas e as futuras gerações. Até porque disse que tem um computadorzinho aí que vai fazer muitas das tarefas do nosso pensar estruturado. Mais ou menos discutível isso, mas não é que, no meu modo de ver, pelo tudo que eu tenho olhado, lido, observado sobre isso, não é que a máquina vai substituir o teu ser. Mas processos mecânicos de pensar, nós já estamos vendo que podem ser feitos pela máquina. Ela pode tomar decisões coletando um conjunto gigantesco de informações e sistematizar essas informações numa resposta possível. Mas você vai ter que fazer escolha de qualquer jeito. Né? Eu não vou entrar nessa polêmica de substituir ou não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos nos reconectarmos com a condição de ser. E ser significa você olhar um indivíduo que tem uma dimensão, em primeiro lugar, espiritual, uma dimensão física, que nós podemos tocar, uma dimensão mental e uma dimensão emocional. É claro que é difícil supor que a máquina vai ter emoções, mas ela pode organizar o nosso mental. Bom, então vamos voltar a essas três questões originais. O que estamos fazendo nessas transformações todas, nesse mundo que se configura conturbado dessa maneira? Três coisas: desfrutar a vida, que é nosso direito e o nosso dever. Segunda coisa, melhorar o mundo em volta. E quando eu falo melhorar o mundo em volta, não é só fora Temer, ou coisa parecida, é você olhar para o lado, é você olhar com quem está ao seu lado, você olhar família, você olhar as instituições que estão em volta, as pessoas com seus amigos, com quem você se relaciona, o que você pode oferecer em troca para esse desfrutar. E aí, preparar-se a fazer isso o tempo todo não é só adquirir conhecimento formal, é também se preparar para um exercício administrado, consciente das suas próprias emoções. Até porque, como acabei de falar agora há pouco, o computador, a máquina, vai fazer a parte estruturada do seu pensamento, de alguma forma ou de outra, para uma aplicação ou outra. Mas a parte do sentir, a parte de você se conectar com uma sensação desagradável, é uma responsabilidade, uma tarefa totalmente sua. E eu faço a minha. Né? Então, estou pegando um gancho desse nosso exemplo aqui. Né? Vocês imaginam que, eu tinha uma boa parte dessa palestra preparada já, mas eu pus energia, olhando a possibilidade de oferecer
um estímulo para vocês pensarem num conteúdo estruturado. Ora, bola, você chega aqui, é absolutamente frustrante, não é? Mas eu ficar frustrado é responsabilidade minha, não é da Eletropaulo. A Eletropaulo talvez não tenha comunicado, a PUC tenha comunicado, não tenha dito, enfim, coisas que acontecem no cotidiano conturbado de múltiplas plataformas, múltiplas mudanças, quebras de hábitos e paradigmas que acontecem a todo instante. E mais, muito mesmismo, muito normismo. Né? Nós continuamos agindo, né, naquele célebre bordão da música como os nossos pais. Né? Então, talvez essa seja a oportunidade da gente desenvolver uma conexão, não com o mundo, que já está absolutamente conectado, mas uma conexão com nós mesmos para desenvolver consciência para tomar decisões. Eu, particularmente, me especializei em um tipo de decisão estratégica. E o que a gente chama de decisão estratégica? Qualquer decisão que tem alto valor agregado, uma decisão que alto valor agregado também é um bordão, né? Mas é uma decisão que carrega junto dela um valor e um sentido para quem recebe. Né? Esse valor econômico pode ser um valor criativo, pode ser até um valor de sustentabilidade, ou continuidade, ou transcendência, mas é um valor. Se essa decisão dá um rumo diferente nas coisas, e ela tem um alto impacto na sua vida ou da organização, ponto, é uma decisão estratégica. Então, como nós podemos nos preparar neste mundo conturbado para tomar decisões estratégicas cada vez mais coerentes com o nosso próprio significado e o nosso propósito? Primeiro, é tomar contato com o significado e propósito. A gente liga o piloto automático, vai na PUC porque eu preciso pegar um material, vou ver o Ricardo, vou botar na minha tese, vou publicar isso, não sei o quê, pego o artigo dele lá, ele escreveu um capítulo, um livro, vou usar aquilo, e um piloto automático. De repente, não sai nada como a gente tinha imaginado. Duas coisas. Primeiro, duas coisas não, três coisas que também ajudam a lidar com essa situação, as três perguntinhas que a gente vai trabalhar no próximo encontro mais detalhadamente. Resolve a angústia e o sofrimento de muitas das nossas situações. Quais são essas três perguntinhas? O que está acontecendo? O que eu tenho que aprender com o que está acontecendo, já que eu estou aqui para desfrutar o mundo e melhorar o mundo em volta? Terceiro, o que eu vou fazer com isso? Bom, vocês querem o melhor exemplo que acabou de acontecer? Então, estou absolutamente imprevisto em tudo, né? Até numa banalidade dessa. Uma banalidade dessa eu digo assim, porque para você tomar essas decisões relevantes da sua vida, vamos tirar da banalidade. Tem três coisas que a Cristina conhece bem, eu falava muito também. Tem muito três coisas, né, no que eu falo, mas no mês que vem eu explico por que as três coisas. Mas assim, a gente precisa aprender a lidar com contextos. Né? Não é só com situações, mas é como os contextos se integram, como que a gente junta e reúne os acontecimentos num formato que faz sentido. Esse formato que faz sentido eu vou explorar melhor no mês que vem também. Mas vamos ficar com essa ideia. Nesse formato que faz sentido, a gente precisa olhar esse formato que faz sentido, esse contexto que faz sentido, em pelo menos três dimensões. Estou vendo aqui, né? Paralelo, mundo físico, etc. Trocar as coisas. Quando eu olho para um contexto, na perspectiva estratégica de tomar decisões, primeiro, um contexto, qualquer um que seja, tem uma dimensão estrutural. Né? Onde eu me encaixo? Onde é que eu estou nesse contexto? Quais são as instituições que estão em causa?
Do que nós estamos falando, afinal de contas? Estou falando de uma decisão com relação a um concorrente. O concorrente faz parte da estrutura, ele tem uma estrutura, ele funciona, ele tem recursos, ele tem ativos. Se eu for entrar um pouco para o campo dos negócios. É a família, que eu tenho que tomar uma decisão estratégica, se você vai casar, vai descasar, não sei o quê. Qual é a estrutura da família que você tem, que você construiu, que você vai montar? Né? Quais são as responsabilidades que você vai criar a partir disso? Estrutura. Se eu olho o contexto, em primeiro lugar, pense estrutura. Em que estrutura esse contexto está inserido? Né? Quando eu olho para esta instituição aqui, é uma estrutura física. Mas eu posso pensar, por exemplo, a estrutura como um software. Né? O SAP, por exemplo, é uma estrutura, porque existe uma empresa gigante, presente em 150 países, ou porque ele tem uma aplicação que muitas empresas usam, só para fazer um exemplo aqui, né? O Google. O Google é um mecanismo de pesquisa ou é uma estrutura que resolve a minha interação e de repente essa estrutura tem o formato de um carro autônomo que resolve uma outra questão. Então, primeira coisa, quando você estiver olhando para o contexto, olhe para a estrutura, porque a estrutura é a condição de ser, e ela é movida pelo significado, claro ou consciente ou não, é movida pelo significado. E ela tende a ser mais permanente. Mesmo que você monte uma startup, a startup funciona porque você monta a estrutura, como o corpo físico mesmo que ela seja um aplicativo sutil. Você vai criar uma estrutura nesse mundo que nós vivemos, que é físico e é sutil. Né? O mundo de conexão. Segunda dimensão, para a gente olhar essa questão de contexto, que a gente vai conversar mais no próximo mês. Esse contexto, né, sempre está imerso em uma conjuntura. O que é conjuntura? Conjunto, né, de situações e movimentos. Por exemplo, a brincadeira do Fora Temer, né, usando o bordãozinho aqui só para brincar com vocês, né? Não vou estender muito nisso, mas eu quero dizer o seguinte, tem a ver com conjuntura no meu exemplo, porque em 2018 não vai estar aí mais. Então é conjuntural. A conjuntura política fez alguns acontecimentos se combinarem e ele está lá. Ele jamais estaria lá se não fosse a conjuntura. Mesmo que ele tivesse vontade. Claro, eu estou sendo, não quero entrar no mérito da questão, mas eu estou dizendo, é claro, ele tem 3% de aceitação e tal. As eleições que ele foi votado foi com baixa votação, então ele não estaria nesta condição, não fosse a conjuntura, que é momentânea, ela se transforma, ela é dinâmica. Então, peraí, outro elemento e outra dimensão para eu olhar o contexto. Além de olhar as estruturas, que é uma estrutura política, é a presidência da República, seja lá o que for, ou é a instituição como a PUC, ou a minha casa, ou a minha família, tudo é estrutura. Eu tenho que olhar em que contexto, em que conjuntura esse contexto se movimenta. E a terceira coisa, já falei bastante, circunstâncias. Poxa vida, hoje em dia, não dá para viver sem um olhar para as circunstâncias. Ora, bolas, acabamos de ver isso. Para mim está sendo absolutamente prazeroso. Inclusive, estou conhecendo gente interessante aqui, encontrando gente querida que eu não vejo há muito tempo. Ora, desfrute. Simples assim. Pronto, o que você vai fazer com isso? Desfrute. Né? Adapte. É isso que a gente pode fazer nessa circunstância. Desfrute e adapte. Então, a hora que você olha contextos, a hora que você tem uma conexão com esse seu propósito de desfrutar, de olhar o mundo com outras perspectivas e você melhorar o mundo, talvez a gente possa se dar conta que a felicidade não é uma coisa tão abstrata quanto se costuma observar. E eu até nem vou falar muito disso lá, mas agora eu queria aproveitar para encaixar o seguinte.
o Martin Seligman, que é um dos criadores do movimento da psicologia positiva. Tem psicólogos aqui? Tem? Psicólogos? Não. Né? Então, o movimento mais recente, estruturante, né, da psicologia é a chamada psicologia positiva. E parte do princípio seguinte: olha, ok, bacana, a psicanálise ajudou a gente a entender muita coisa, mas, straight to the point, o que é que nós vamos fazer com o que nós estamos descobrindo? E para a gente saber o que a gente vai fazer com o que nós estamos descobrindo, a gente precisa usar as emoções positivas, que regravam o que acontece conosco quando a nossa mente gravou as emoções negativas. Vou fazer um parênteses, depois vou falar a fórmula do Seligman, que é muito interessante, e esse aqui é o bônus track. Esse aí eu não vou falar no mês que vem, porque vai sair do contexto da conversa. Então, o que acontece com a história do Seligman? O que acontece com gravar as emoções? Falando um pouco mais de neurociência básica, né, que não que eu seja especialista nisso, mas entrando nesse tema que tangencia o pensar estrategicamente, né, o que nós descobrimos hoje? Vocês sabem que dos anos 90 para cá, a gente conseguiu ver o cérebro funcionando. E isso mudou totalmente as referências, as estruturas, a conjuntura e as circunstâncias e o contexto da neurociências. E uma das descobertas mais recentes é que a mente, a memória grava, obviamente, por associações. E essas memórias, né, os neurônios que se interconectam num determinado momento, registram situações muito díspares, próximas uma das outras, falando fisicamente mesmo, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem uma emoção, isso são descobertas recentes, de 2016, 2017 para cá. Eu agora posso depois fornecer as fontes para vocês, que agora não recordo. Mas o que está se descobrindo é que, como essas memórias gravam meio que aleatoriamente em regiões do cérebro as nossas emoções, por exemplo, as emoções efetivamente estão na amígdala, que é a partezinha central do cérebro, muito próximo lá do chamado cérebro límbico, dos animais rudimentares e tudo mais. Lá onde a gente grava essas emoções, e essas memórias são gravadas próximas, às vezes estão gravadas boas memórias e memórias ruins. Então, isso talvez explique, isso eles ainda estão investigando, é uma coisa quente. Por que às vezes você entra aqui na PUC e fala, pô, tinha uma sensação de mal-estar? Por quê? Eu vim aqui, não aconteceu, eu estou imaginando, pelo contrário, né? Eu quando entro aqui, eu estudei aqui, tenho em geral uma sensação muito boa, uma fase muito boa da minha vida, que eu posso contar depois por curiosidade aqui. Mas então, eu estudei sociologia aqui, né? E o que acontece? Muitas vezes quando você está, sei lá, subindo a rampa, na forma que você vê a rampa, ou alguém está descendo, você associa a alguma memória com uma situação muito ruim da sua vida, e aquela experiência que você está tendo passa a ser ruim. Não porque a experiência é ruim em si, mas porque a sua memória está ali do lado, associou, ligou, e é um on-off. Exatamente. Então, o que acontece? Oi? Claro que pode, mas você só me dá um minutinho, só para completar esse raciocínio, aí a gente já abre, tá? Só essa frase aqui que eu queria completar essa ideia. Então, o que acontece? Na hora que você gravou e criou uma emoção, como é que você vai sair das emoções negativas? Tá, você vai dizer, vou fazer terapia, né? Vou fazer isso. Cara, o jeito mais eficiente é gravar outra coisa em cima. É como a gente faz com o computador. Você não tem uma musiquinha gravada no seu pendrive? Aí você vai lá gravar outra. Então, nós temos um mecanismo que pode nos ajudar muito a gravar outra em cima. Então, o que o estrategista tem que fazer aí para devolver para vocês, aí a gente começar a interagir? A mesma coisa, nós estamos vivendo num mundo conturbado, repleto de transformações exponenciais, tecnologias novas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e eu vou ficando cada vez mais ansioso, vou desfrutando menos da vida, minha capacidade e potencialidade de melhorar o mundo diminui, e eu tenho a sensação que estou aprendendo e estou desaprendendo, porque eu estou deixando de me conectar comigo mesmo. Então,
que você pode fazer? Grave a emoção positiva. Grava a possibilidade da emoção e da experiência. Isso é o que o Martin Seligman e a turma dele, lá da Universidade de Pensilvânia, construíram, e está sendo um conceito e uma estrutura nova na psicologia. Grave a emoção positiva em cima. E isso está sendo chamado da felicidade autêntica. Ele chamou isso de felicidade autêntica. Se vocês tiverem curiosidade, recomendo, para devolver a palavra a vocês, vão atrás desse livro, que é muito interessante. Ele tem a pretensão de criar a fórmula da felicidade. Não sei se vocês já ouviram falar. A fórmula da felicidade dele é mais ou menos o seguinte, adaptando um pouquinho a fórmula dele, é o seguinte: a felicidade é a combinação da sua vontade com as circunstâncias que nós acabamos de ver, menos os limites. Como é que eu posso ser feliz se eu tiver como um desejo e vontade de ser presidente da República? Você vai ficar louco, né? Pelo menos em 2018. Né? Por quê? Porque você não está olhando para os seus limites. Ah, mas eu quero correr a São Silvestre, fim do ano, você está com a perna quebrada. No limite, nas circunstâncias, você não vai conseguir fazer isso. Pois bem, esse é o resumo da brincadeira. O estrategista hoje precisa aprender a lidar com todas essas circunstâncias e usar agora eu vou fazer um lead aqui, desenvolver algumas habilidades para ser ou estar, né, mesmo, liga on-off, em presença, no aqui e agora, em determinadas circunstâncias em que ele é exposto a um estímulo de circunstância, ou de conjuntura, ou de estrutura, que muda, e ele tem que tomar uma decisão estratégica. Quais são essas grandes habilidades que vocês verão no próximo encontro? Ser visionário, ser mestre, ser guerreiro ou ser curador. Todos nós, em algum momento da vida, quando estamos estrategistas, nós temos que combinar algum desses papéis que está presente na vida de todo mundo, em qualquer circunstância. Agora, você tem presença para fazer a escolha e olhar qual é o papel predominante que você precisa exercer naquelas circunstâncias. Se você tem que ser mais guerreiro, você tem que ser mais visionário, inspirador, intuitivo, ou você tem que ser um curador, apaziguador, ou um mestre que vai trazer serenidade e buscar outras questões. Então, gente, vamos interagir um pouquinho, e aí em 24 de outubro a gente mergulha nessas questões todas. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá. Vamos abrir agora e eu vou interagindo com vocês. Você queria falar, né? A gente vai passar o microfone. Wagner, você vai fixar a câmera ou você, como é que você quer fazer? Posso passar para você o microfone? Tá, então eu fico com aquele e vocês seguram o microfone. Tá bom. Wagner usa aquele lá, né? Levantar o pé de pé para fazer a pergunta. Se você quiser, né? Logicamente, se você não fizer questão. Não, mas eu acho que até dentro da colega, né? A gente como brasileiro, essa coisa de horário, de compromisso, a gente é meio complacente, né? Que ninguém desejou isso, mas eu nunca vi a Eletropaulo fazer um desligamento sem aviso prévio, por e-mail ou por correspondência. Mas, enfim, pode ter tido aí uma falha de comunicação com os organizadores. Mas eu concordo com a colega, e eu queria endossar isso, que, havendo condições, era importante. Eu também não vou poder estar aqui no dia 24, né? Também abri mão de compromissos para estar aqui hoje, né? Então, eu acho que essa cultura do brasileiro de não respeitar horário, de não respeitar tempo, de não ser contratualista, e a gente sempre tem uma visão positiva sobre isso, é parte do que a gente vive hoje. A gente chegou até aqui hoje, nessa situação, por uma certa complacência. Quando você vê assim, o Fórum Econômico Mundial falando assim, que um dos skills, né, para o futuro é o espírito crítico, eu acho que a gente tem que exercer o espírito crítico, uma sensação de desconforto, não, e um espírito crítico não é um duelo, é, na verdade, ponderar questões que as pessoas criaram. Você tem uma expectativa, não é que você vai para a raiva, a frustração, a fase infantil da psicologia, mas você tem que dizer, se pontuar, né? Por exemplo, ninguém na Europa, e todos adoram aqui ir para a Europa,
adoram pegar um trem no horário. Por quê? Porque você se organiza. Aquele é um respeito do sistema, da estrutura com você. E é legítimo um europeu ficar extremamente irritado. Por que um brasileiro não pode ficar irritado se há uma falta de compromisso, de quebra de expectativa? Eu acho que a gente pode construir em cima disso, tem que adaptar, mas na possibilidade de desenvolver o que estava programado, eu acho que é importante. Entendeu? E isso é espírito crítico. Inclusive, tem muitas críticas nessa visão positiva da psicologia, né? Porque, se for aplicar como ela está, muitos dos skills lá apontados pelo Fórum Econômico não serão atingidos. Vai ser uma complacência, simplesmente você vai aceitar tudo como está. E, no caso do Brasil, eu acho que é o contrário. A gente tem que se mover num movimento inverso, né? Porque aí a gente vai ficar com esse espírito positivo no Brasil, é ir para uma normose brasileira que está há 500 anos e não nos levou a canto algum. Bacana. Como é mesmo o seu nome? Que é a hora que você falou no início? Viviane. Viviane. Bacana. Então, bem, mais alguém quer interagir com a Viviane aqui? Eu estou aqui por conta da gravação, né? Mas eu nem estou muito confortável. Senão a gente pode ir conversando aí. Tudo bem? Posso interagir com a Viviane? Sim? Então, acho que você está trazendo um negócio legal para a gente pensar, porque a gente tem um mundo que precisa ser transformado, né? Para fazer o desfrute, eu preciso melhorar o mundo. Mas, espera aí, quando você tem que negociar com um terrorista, como é que você faz? Complacente? Se você tiver que negociar com o norte-coreano lá, da bomba, você faz como? Como o Trump ameaça, joga bomba na cabeça dele? Como é isso? O que a gente pode notar nisso que você está trazendo é que você ter uma atitude positiva e olhar para as suas próprias emoções de uma forma positiva só traz benefício para você, porque você vai regravar as emoções negativas que produzem mal-estar. Só que tem hora que você tem que ser guerreiro. O que você acabou de falar? Tem que ser guerreiro. Falou, não, peraí, meu direito. Quero isso. E vou manifestar isso. Ok. Só que tem um detalhe. Precisa combinar com o Beck da Suécia, né? Como diziam, né? A história do Garrincha. Não sei, todo mundo deve conhecer isso, né? Eu não vou repetir essa historinha antiga. Então, o que vai ajudar a gente a se sentir bem e ser guerreiro? Olhar para o contexto. Do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de um problema de minorias, né? Para entrar um pouquinho num campo polêmico aí, que agora bateu a história. Tem vários, né? Todo dia aparece um desses na mídia, mas vai aparecer a história da cura gay, blá, 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 que não, que pode tratar aquela história toda. Cara, tem um monte de gente esperneando mesmo. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Ah, mas tem o Temer lá resolveu mexer na reserva na Amazônia, vai um monte de jornalista globais, né? Bota um vídeo no YouTube e o cara volta atrás. Tem que espernear. Eu não estou dizendo que você precisa ser complacente em tudo, especialmente quando você está tratando de uma questão que se remete a direitos e justiça. Porque, peraí, o que é justo? Justo é relativo, né? Também não vou entrar nessa filosofia do direito aí, mas o justo é claro que é relativo. Mas direitos são, em geral, universais e devem ser preservados. Talvez alguns prefiram apertar uma bombinha lá e jogar uma bomba em Hiroshima. Naquela época, 1945, era uma coisa, por incrível que pareça, aceitável e hoje é inadmissível. O que mudou? O estado de consciência. Nós mudamos a consciência por espasmos, né? Acontecem espasmos no nosso processo de vida, a gente, vai pulando de nível. Porque às vezes acontece que a gente tem vários espasmos e a consciência muda de uma forma vigorosa. Mas a gente precisa estar consciente que há uma responsabilidade nesse mudar. E uma responsabilidade de colocar os seus direitos.
Só que colocar os seus direitos, né, como dizia o Ken Wilber, que é o Papa da consciência, né? A consciência tem 4 dimensões, né? Tem eu, claro, não pode existir consciência se não existir eu. Tem a consciência do ele, né? Então, se eu não incluir o Diego e você, não tem consciência. Se eu não incluir o nós e o eles que estão lá em Brasília, também não tem consciência. Você só vai ter consciência quando você combinar esses 4 elementos e você aí então vai entender o contexto. Então, você vai entender o contexto. O que eu tenho que mudar? Vou mudar um negócio que ninguém quer fazer. Você vai ter que entrar na outra esfera, que a gente vai falar no próximo encontro, né? Poder e experiência. E você vai ter que entrar na esfera do poder, né? Tem que fazer uso do poder. Fazer uso do poder é fazer a sua vontade prevalecer. Quem tem poder faz a vontade prevalecer. Quem tem direitos e inclui a vontade do outro. Não é fácil, porque às vezes incluir a vontade do outro implica em fazer concessões. Então, esta é a arte de viver e negociar, né? E para o estrategista, voltando ao nosso tema, né? Isto é absolutamente condição indispensável para você se mover como um estrategista, digamos assim, da função, do significado do estrategista. Mas quando você está estrategista, você está querendo mudar alguma coisa de uma coisa absolutamente relevante no rumo das coisas, você vai ter que também usar esse mesmo recurso de moldar, né? Moldar são esses paradigmas, esses arquétipos que eu vou trazer no próximo encontro do visionário, do curador, do mestre e do guerreiro, né? Bem, eu estiquei, Viviane, mas se você quiser, a gente continua aí, tem uma manhã inteira e vamos lá. Quem mais, Diego? Vamos lá, vamos abrir o papo. Eu também não poderei estar aqui no próximo encontro. Assim como a colega ali, eu também me organizei para estar aqui hoje. Eu queria saber se você, gentilmente, poderia comentar rapidamente sobre esses 4 arquétipos. Uhum. Tá. Eu agradeço. Ok. Então, de certa forma, eu vou ser mais enfático, né? E também tenho isso publicado no site, mas eu vou explicar um pouco melhor, né? Eu noto, vocês já fizeram negócio com chineses? Alguém aqui já fez negócio com chineses? Já? Como é que é seu nome? Gláucia. Você poderia contar em que circunstâncias você fez negócio com os chineses? Você pode compartilhar com a gente? Eu trabalho em uma empresa de comércio internacional. Das zonas geográficas chaves é o comércio entre a China e a Europa. Eu moro na Espanha. E nós trabalhamos com alguns consultores chineses que localizavam fabricantes para fazer joint ventures com espanhóis, né? E o tempo deles é diferente. Se nota o tempo, a forma de influir neles, né? Sempre tem que ser com alguma pessoa bem próxima, alguma pessoa de confiança, e demora para você entrar nesse círculo de confiança, é o que eu notei. Uhum. E outra pergunta que eu quero te fazer, o que eles combinam, eles fazem? Eu acho que, assim, a minha experiência é positiva, mas eu já vi também experiências negativas. Assim, em um determinado momento, eles podem quebrar alguma coisa porque ficou alguma coisa mal interpretada, eu noto, né? Por exemplo, em termos de qualidade de produtos, eles levam à risca o que você está dizendo. Então, se você está dizendo que o preço tem que ser o mais baixo possível, eles vão fazer a qualidade mais baixa possível para enquadrar com isso que você está pedindo.
Já o europeu, ele te aconselharia ou ele nem sequer faria essa qualidade, né? Que é inaceitável para o europeu. Já eles não, eles cumprem, você pediu, eu estou fazendo. Não vai servir para nada depois que eu te entregar, mas você me pediu, né? Então, eu já vi experiências assim também. Pois é. Então, isso é o que a gente ouve falar, né, aqui, dos estereótipos de fazer negócios com chineses, né? Uma coisa que está combinada e depois está descombinada, tal, e a gente acha absolutamente estranho, né? Então, por que isso acontece? Por uma razão simples, eu não quero ser simplista. Nós temos percepções diferentes do mesmo objeto, do mesmo contexto, da mesma circunstância. O que isso tem que ver com os 4 arquétipos e o que isso tem que ver com o estrategista? Isso. Nós precisamos, para construir alguma coisa juntos, né, o conjunto, né, disso, alinhar essas diferentes percepções que se manifestam ou por situações que estão gravadas na nossa mente, emoções negativas ou positivas, experiências passadas e que nos tiram do tempo psicológico do agora, e nos levam para o tempo psicológico e nos tiram do agora, tempo psicológico, né, do Eckhart Tolle, é aquele tempo do passado, que não existe mais, e o tempo do futuro que não aconteceu ainda. Bom, então, como é que a gente lida com isso nos 4 arquétipos? Olhando para as circunstâncias, olhando para a conjuntura e olhando para as estruturas, em determinadas situações, você é convidado a usar mais do arquétipo visionário, guerreiro, curador, como eu acabei de mencionar, em função das circunstâncias que se apresentam. Então, vamos lá fazer essa conversa com o chinês. Na sua percepção, você pode achar que ele está sendo absolutamente um maluco. E ele pode estar interpretando o que você está falando de uma forma diferente. Sem falar na barreira do idioma, né? Eu estou falando do chinês aqui porque... vou contar uma historinha. Eu tive uma história reveladora. Eu tive a felicidade, quando eu estava fazendo o curso de graduação na FECAP, a gente fazia o fim da ditadura, tal, a gente fazia um jornalzinho. E a gente começou a entrevistar os líderes do golpe militar, os caras que fizeram, porque deixaram de fazer, e do lado de lá, do lado de cá, e tal. E eu conheci o Jânio Quadros, tive 2 vezes com ele, um maluco, né? Todo mundo sabe. Mas o Jânio Quadros, eu estava almoçando com ele, ele falou para mim, olha, presta atenção na China. Aquela história, foi para a China, porque para onde a China for, vai o mundo. E eu estou brincando, quando eu vi agora o plano quinquenal último deles aí, o que eles estão fazendo para levar infraestrutura da China para a Europa, infraestrutura de usinas, transporte, logística, etc., eles estão fazendo o trabalhinho do Gengis Khan de novo. Agora, como é fazer estratégia, fazer negócio com um cara que tem na raiz dele o DNA, o Gengis Khan? Então, em determinadas circunstâncias, você vai ter que agir como visionário e inspirar-se em novas possibilidades. Pensar diferente. Lide com a situação de modo diferente. Pense em alternativas. É o que faz o visionário. Inspira, intui. Em outras circunstâncias, e da mesma negociação que você fez lá com o produto, então, só que você vai ter que ser guerreiro, porque você vai bater cabeça por uma bobagem de preço, que não é tão bobagem, ela vai ter uma representação significativa do ponto econômico, mas pode desgastar a relação de alguma maneira, se você não souber ler a percepção do outro, incluir a percepção do outro. Você pode ter um impulso e entrar num processo de julgamento do outro. E aí vamos para o Eckhart de novo. Você entra no espaço, no seu tempo psicológico e volta a julgar baseado nas suas experiências, não no aqui e agora. E no aqui e agora, se você foi, como a Glaucia contou, levou esse processo numa situação até de conflito, talvez até por uma questão de comunicação, né?
como diz o Tartantuco, que é um mestre tibetano que eu admiro muito, li os livros dele, pratiquei Kuan-Yin durante muito tempo, que é uma meditação tibetana, e ele diz que uma coisa tão óbvia, né, mas diz ele que o problema do mundo é um problema de comunicação. Se a gente não tivesse problema de comunicação, entre aspas, fazendo uma leitura diferente da frase dele, talvez a gente não tivesse tanto problema, né? Aliás, nas circunstâncias, nós tivemos um problema de comunicação. Então, vai negociar com os chineses com um problema de comunicação. Tem hora que você vai ter que ser curador. Então, pera, agora não vai adiantar confrontar, porque ele nem está entendendo que eu estou dando porrada nele porque ele mexeu no preço, porque ele mudou uma cláusula que não estava combinada, ou porque ele fez uma coisa diferente. Espera aí, vou ter que contornar isso, tentar encontrar um outro jeito, entrar um outro significado e tal. E tem hora que você vai ter que simplesmente trazer conteúdo e luz na ideia, no que você está fazendo. Tem hora que você tem que agir como mestre, né? O que é o mestre? O que é o guru, né? É o cara que supostamente não, ele tem o atributo, né, reconhecido de ter um conhecimento num grau de profundidade que lhe confere saber. O que é o saber? Ele sabe, né? E não precisa ser um guru da Índia ou um pós-doc da PUC. Pode ser um pescador, pode ser um índio, né? Ele pode ter a profundidade do conhecimento da natureza e a interação da experiência dele, indivíduo, com a natureza e com a cultura dele, que permite a ele o saber. Mais do que o conhecimento de como sobe na árvore, ou como é que pega o fruto para desfrutar, ele tem o saber, que é mais profundo do que o conhecimento isoladamente. Então, como a gente lida com esses arquétipos? Combinando a intensidade. Esse tá bom, esse queimou da intensidade, eu vou falar mais também, porque é um capítulo longo, mas intensidade é que faz a diferença no mundo de hoje. Muito amor pode levar, amor não faz mal, mas a paixão descomedida pode levar a uma disfunção do amor. Ao contrário, o medo, que é o oposto do amor, não é o ódio, também pode levar a uma disfunção de intensidade. Então, com que intensidade nós aplicamos normalmente esses quatro arquétipos? Essa construção intuitiva. Por que é arquétipo? Não precisa nem explicar, porque é uma construção intuitiva do que é ser visionário, curador, mestre guerreiro. Com que intensidade você aplica cada um desses arquétipos de modo consciente em certas circunstâncias, em certas conjunturas, em certas estruturas, em certos contextos, né? Beleza? Muito bom. Next. Eu quero fazer uma pergunta, depois eu passo também a palavra. Aproveitar, já que as pessoas utilizam os 4 arquétipos de forma inconsciente, eu acho que isso aqui traz... Você falou uma coisa bastante interessante no início, que hoje existe uma falta de conexão com o eu interior para tomar decisões. E as pessoas, na maior parte do tempo, elas agem inconscientemente, principalmente nessa questão intuitiva. Então, pegando o tema da nossa discussão, que é pensar e agir estrategicamente, como as pessoas podem fazer essa conexão com o seu eu interior? Qual é o melhor caminho para que isso seja resgatado, né? Acho que esse é um tema central também para a gente fazer a discussão. Legal, Diego. Muito obrigado por você ter trazido isso, porque... Primeiro, eu ficaria a manhã inteira falando disso, né? Porque é um tema absolutamente apaixonante. Mas, vou primeiro começar com uma resposta simples. Não sei a resposta. Você vai ter que saber a resposta. É aí que começa o desafio. Isso é uma jornada. Uma jornada que não tem mais microfone.
Vamos lá. Bom, mas dá para acender a luz? Ou as velas, né? Vamos lá. Então, a jornada. Agora eu vou para frente do microfone mesmo. Agora ficou mais fácil de conectar com o meu anterior. Exatamente. Boa ideia. Foi atrasado, Boa ideia. mas Vou fazer, Diego, essa sugestão. Que hoje é absolutamente difícil e incomum. 1 minuto para você. Por que eu vou pedir? Primeiro eu vou explicar, depois vocês vão fazer. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Por que fechar os olhos? É simples, porque fechar os olhos te desconecta dos estímulos externos. Só isso, simples assim. Quando você fala, vou desligar o celular, você sai do WhatsApp e se desconecta do externo. Mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Segundo, se você observar a sua respiração, que é a primeira coisa que você fez na vida e a última que você vai fazer, com certeza é isso. Já é bastante significativo. Então, eu vou pedir para vocês ficarem 2 minutos enquanto eu vou desligando a parafernália aqui e vou passar aqui para frente para a gente ficar mais interativo. Fechem os olhos, sentem-se confortavelmente, mas com a coluna reta. E larguem tudo que vocês têm na mão, porque senão você está de novo com um estímulo. E se você estiver preocupado que a caneta vai cair, que está no seu colo, a caneta vai convidar você a sair de dentro de você. Então, larga, mão, você nasceu só com esse corpo. Então, e você deixar a coluna reta vai fazer a circulação funcionar melhor no seu corpo. E a cabeça aí. Então eu vou deixar 2 minutos vocês em silêncio, simplesmente digerindo, vendo o que significa este momento para vocês. Só isso. Para voltarem, inspirem profundamente e soltem todo o ar pela boca. Bom, podemos voltar à nossa conversa, então? Bom, pode parecer muito zen, né, quando eu falei, até falei para vocês não brigarem com o chinês, nada disso, não vão jogar bomba no norte-coreano e tal, mas é simples assim. E a gente pode praticar, criar o hábito de. Para algumas pessoas isso é incômodo fazer, porque não estão acostumados a fazer, coisa privada. Mas há outras formas de fazer isso. O que é importante na nossa conversa, para a gente também não sair muito do tempo, é que quando você tem que tomar decisões estratégicas, você não toma decisões estratégicas conscientes preso ao tempo psicológico do Eckhart Tolle, preso ao passado. Você não toma decisões estratégicas conscientes presos à ansiedade do futuro. A ansiedade do futuro é quando a gente olha todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo e alguém chega para você e fala, vai ter carro autônomo, você não vai poder ser mais motorista do Uber. E você se apavora com o futuro. E o futuro
ao invés de ser uma oportunidade para você superviver, viver com emoções autênticas, emoções que te produzam bem-estar, sentir-se bem e paz de espírito, você vive a ansiedade e o medo do que vem no futuro. O medo do desemprego, o medo e a sociedade que muitas vezes usa, consciente ou inconscientemente, o medo a seu favor. Eu tenho clientes no Rio de Janeiro, é um horror, está lá, as pessoas transparecem hoje, eu moro obviamente aqui na Zona Sul, né? Ipanema, aquele negócio todo, assim, os caras estão tentando. E isso é muito medo. Como essas pessoas olham para o futuro? Como é fazer estratégia com executivos que estão no trajeto de casa, desviando da bala perdida? Circunstâncias. Conjuntura ou estrutura? Se olhar para a estrutura, fala muda de cidade. Ah, não, se eu for ter uma atitude que a Viviane bem lembrou, é meu direito como cidadão fazer exigências. Pô, meus filhos estão aqui na comunidade, meus filhos querem ir para a escola, tira o exército aqui. Vamos fazer oba-oba para a televisão, tira o exército aqui. Então não é uma atitude complacente e curadora, aí é a atitude do guerreiro. E aí vai, né? Bem, então o estado de tomar decisões estratégicas conscientes é o estado de aqui e agora, onde você olha para as tendências como perspectiva e se inspira nelas. E onde você olha para o passado como condições, circunstâncias e limite. Eu olho para o concorrente e falo assim, pô, peraí, ele está fazendo um monte de coisa que eu não consigo fazer, vou fazer outra coisa diferente. Nada demais. Tem nada demais você achar que você é melhor que o Bambambam, né? Todos os clientes que eu vou, todo mundo olha, a gente começa, né, Cristina sabe bem, começa a olhar para o concorrente e fala, mas eu sou melhor que isso, melhor que aquilo. Vai perguntar para o seu cliente para ver se é assim que funciona. Você vai descobrir que não. Aliás, aí tem uma avenida para a gente explorar no nosso próximo encontro, que é a questão da experiência do usuário e a experiência do cliente, né? Hoje, com estas transformações todas que a gente está vendo acontecer, olhar para a experiência do cliente tornou-se vital. Por quê? Porque o cliente é que constrói aquilo que ele precisa. Ele passou a ser aquele sujeito que a Viviane estava lembrando. Em vez de ele ser passivo, é ele que determina as necessidades dele. Qual é a sua grande sacada? É você pensar nas necessidades que ele não pensou ainda. Isso é inovação. Não é paranoia da inovação. Você tem que inovar, tem que mudar, porque senão eu vou perder. Não, peraí. O que é que este mundo ainda não pensou ainda? Eu comecei a minha fala quando estava todos podendo dizer, nós temos 3 coisas para fazer no mundo. Desfrutar, né, pegar os frutos dele, que é nosso direito, a vida está para ser desfrutada, melhorar o mundo ao redor e se preparar a vida inteira para essas 2 coisas. Mas exatamente isso. Quando eu vou lidar com essas circunstâncias de criar o novo, eu estou criando o novo só porque eu acho que isso é bacana. É um mantra, né? As empresas americanas não falam mais nada, a não ser inovação. Todo workshop que eu vou, eu monto com os clientes, agora acabei de mandar, vocês vão fazer? Vamos fazer evento assim, vamos. Vai ter um cara lá para falar de inovação. É um mantra. Todo mundo vai falar. Aí começa a falar de inovação, mostra as startups lá, fazendo um monte de coisa nova, todo mundo fala, aham. Bom, o que você vai fazer com isso? O que está acontecendo? O que você vai fazer? Como isso influenciou você? O que você vai fazer com isso? Bem, acho que deu legal. Desculpe, na hora que você falou, eu acho que eu não lembro o seu nome, quando você pediu para falar dos arquétipos. Meu nome é Andréa. Andréa, você gostaria que eu colocasse mais alguma coisa? Já deu para... Você quer interagir sobre essa questão dos 4 arquétipos? Tá bom. Legal, Andréa.
Quem mais gostaria de fazer alguma colocação? Vocês querem fazer? Foi não, Viviane, vamos lá, me ajuda aí. Contrapontos, né? Contrapontos são bons. Então, assim, na sua opinião, por que um setor nunca consegue inovar nele? Né? O que a gente tem visto, por exemplo, o Uber tem hoje a maior frota de carro. O pensamento do Uber não veio dos táxis, né? O carro autônomo não veio do setor automotivo. O smartphone não veio do setor de telefonia. Na sua opinião, assim, dentro dos arquétipos, por que um visionário nunca nasce daquele setor, da nova onda de inovação, não nasce no próprio setor, né? Tem um pouco na explicação aquele livro, né, muito bom, Dilema da Inovação, que tem várias questões, mas eu queria que você, na sua opinião, por que isso acontece? Então, olha só, eu quero ter a pretensão de sugerir a vocês algo que possa parecer como um placebo ou uma solução pronta. Mas volta para mim uma questão. Onde é que trava? Trava na experiência. Por que o cara que descobriu o Airbnb teve um problema, teve uma necessidade, estava mudando, ele estava querendo arrumar um lugar para ele estudar, foi lá, pensou no negócio, começou a trocar e-mails, criou o Airbnb. O Uber foi mais ou menos a mesma coisa, ele encontrou uma necessidade, ele não estava preso às estruturas desse negócio. Então, de novo, como é que você vai fazer uma grande corporação inovar se ela ficar presa à estrutura? Os que as empresas estão fazendo muito, até para tentar solapar isso, é criar as chamadas Corporate Venture Capital, né? Que eles pegam uma grande corporação e todas elas, o Votorantim tem lá a sua startup, bota o cara fora. Vou contar alguns casos aqui, poucos, mas enfim, vou trazer aqui agora. Porto Seguro tem lá uma aceleradora, oxigênio, então eles vão lá, botam a garotada para pensar em várias possibilidades fora da caixa, né? Porque você bota essa garotada com a mentalidade de startup pensando, eles não estão presos às estruturas. E aí tem uma questão que eu infelizmente não pude usar a técnica aqui, para a gente ter um mapa das pessoas que estão aqui presentes. Eu vou usar um aplicativo para fazer isso. Mas quando você olha para a geração chamada, vamos dividir em dois só, né? Os nativos desse processo, internet, conexão, tal, e os baby boomers e etc., que estão aí no meio, vamos pegar só esses dois aí. Em geral, atrás vocês podem olhar no LinkedIn, eu tenho um texto de uma conferência que eu fiz só sobre isso. Essa garotada olha para frente. Eles não têm referente, então eles olham para frente. Tem problema no mundo? Qual é o desafio? Se você vai nas reuniões de startup, o mantra é: qual é o desafio? Você tem um desafio. O que eles fazem no desafio? Hackathon. Botam um monte de moleque na sala, falam para eles: vocês vão ficar aqui o dia inteiro, vocês vão ficar pensando nesse problema. Nós temos que encurtar o tempo de entrega do produto. Fica aí, ele paga um sanduíche. Às vezes, uma coisa que eu recomendo para todos vocês que não são nativos, visitem a Campus Party. Eu vou todo ano na Campus Party há 3 anos. Vocês vão ver isso que eu estou falando acontecendo na prática. Tem grandes corporações, Banco do Brasil, John Deere, lá os caras vão lá, bota os moleques, dá um desafio deles e você pensando. O moleque está lá há 2, 3 dias dormindo lá, acampando, só para pegar uma internet de altíssima velocidade e de repente ganha um sanduíche na brincadeira. O que eles têm na frente deles? Nada, não tem nada, não tem referente. Quando nós temos um referente, nós ficamos presos a esse referente. E o que é esse referente? Não são as circunstâncias do desafio, necessariamente, não são eventos, porque todas as organizações estão cuidando de circunstâncias e eventos o tempo todo, toda hora. Não é a conjuntura, porque eles estão entupidos, né, as grandes corporações, de olhar para a conjuntura e ficar discutindo se o negócio vai, se o cenário econômico ano que vem vai ser melhor ou pior, se o PIB, se a economia vai crescer 2 ou 3% menos, tal, e fica olhando para a conjuntura. Startup não faz isso. Startup, os caras estão olhando para frente, não tem um referente para aprender. Então,
isso. Algumas grandes corporações, muitas delas, citar uma infinidade hoje, estão fazendo isso, separam um espaço, tanto que, por exemplo, um outro espaço que é muito interessante frequentar é o espaço do Cubo, que é o espaço criado pelo Itaú e com uma aceleradora e tudo mais, mas já tem meia dúzia de empresas que estão lá sentados pensando em novas possibilidades, startups, etc. E eles estão olhando lá, opa, peraí, aparece alguma ideia que serve para o banco, o Itaú pega e traz ela para dentro e aplica dentro da corporação. Então é simples assim, as pessoas não conseguem inovar porque estão presos ao referente. Todos nós somos, na vida prática, né? A gente está preso ao nosso estágio de platô, né? Tem um outro, esse eu não ia falar, mas platô é legal. Tudo que a gente, sabe aquela historinha, está passando em frente a lanchonete aqui embaixo, eu sinto todo dia aquele mesmo cheiro de hambúrguer, e quando você passa lá, sente cheiro de hambúrguer, passa lá sentindo hambúrguer, vou comer um hambúrguer. Só que o carinha que está fritando hambúrguer, não sente. Ele está no platô. Vai todo dia sentindo hambúrguer, aquele cheiro deixou de existir para ele. E o que acontece nas organizações? Ele está no platô. Vamos pensar, aí o que ele faz? Ele vai chamar o cara para inovar, para falar para ele, para estimular ele. E não inova, continua preso no referente. Nós temos apenas meia hora de luz, dessa luz aqui, né? Então, aí depois nós vamos ficar no escurinho, a luz de velas. Ó, eu vou me sentir muito bem, porque tem aqui uma pessoa que eu amo, Cristiane, minha companheira. Então, eu ficar a luz de velas com ela, para mim está ótimo. Você vê que eu estou bem prestigiado, né? É importante do meu coração. Tem uma cliente que eu admiro muito, que é a Cristina. Trabalhamos juntos, a Cristina Monte, durante muito tempo. A Rosinha, já estamos nessa jornada há bastante tempo, né? E estou vendo mais algumas caras conhecidas, né? Nada, nós já nos encontramos outras vezes, é verdade. Está meio escuro aqui, não dá para ver todo mundo. E foi também um prazer conhecer você, Simone, que acho que a gente tem algumas questões que a gente pode trocar aí sobre o aprendizado, né? Simone é especialista em aprendizagem de executivos e enfim, ela domina essa questão do learning aí. Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês, apesar das circunstâncias. E a gente sempre, quando está numa experiência dessa, a gente fala com a gente mesmo, né? E, aliás, eu queria lembrar, curiosamente, o Arnoldo me ajudou a montar esse briefing, nós nos conhecemos há muitos anos, e ele me provocou com as palavras-chave, eu ia dar uma conotação mais business, né? Cara, baixa a bola. Depois eu fui ver que ele botou lá, Ricardo Amoroso, conferencista, né? Não sei se vocês colocam sempre isso. Ele falou, não é palestrante, né? Porque palestrante é o que parla, né? E o conferencista é o que confere, né? Então, para mim, foi uma ótima oportunidade de conferir algumas coisas, dar oportunidade de ver os contrapontos e de reforçar alguns argumentos. E eu gostaria imensamente de ver vocês no dia 24 novamente, para a gente fazer as dinâmicas que também fazem parte desse conteúdo, né? E aí, só com luz mesmo, né? Eu gostaria de pedir para que todos anotassem a lista de presença, porque sempre é muito rico e a gente vai passar o link da gravação para aqueles que tiverem necessidade ali no e-mail. Diego, você está de lanterninha, né, no cinema aqui? Pipoca tem aí também, não? Acho que até antes da gente encerrar, aproveitar, eu queria fazer uma última provocação, né? Acho que esse assunto do platô é um assunto bastante interessante, né? Isso vem também com uma linha de estudo que discute muito a questão da mente coletiva, em que as pessoas, elas vivem, elas executam
diversas atividades nas suas vidas, como por exemplo, acordam todos os dias, vão para o trabalho, voltam para casa, e a vida dela passa e ela nem se deu conta que a maior parte das decisões ela tomou por causa de que a coletividade entende que aquela é a melhor decisão, né? Então isso tem muito a ver com o Platô. Então, com base na sua experiência, nos estudos, como as pessoas podem viver tanto fora dessa mente coletiva, e aí também como a gente pode quebrar o grande platô da vida, né? Eu acho que isso, principalmente para nós sermos nós mesmos. E aí, quando discute a felicidade, acho que a questão de você tomar as decisões conscientemente, ser você mesmo, ter a coragem de se colocar como você é nas coisas, é um caminho que também o leva, o conduz a ser mais feliz, né? Porque você se torna protagonista da sua própria vida. Então, acho que esse seria uma boa última pergunta de provocação, dadas as condições, né, de hoje, para a gente poder continuar no próximo mês. Excelente, a oportunidade da gente até fechar legal essa questão, porque eu não ia falar da mente coletiva, mas estou sendo convidado até por estar na PUC aqui, eu vou dizer por quê. Eu tenho um livro de cabeceira, chama-se Um Curso em Milagres. Não é Um Curso em Milagres, o chamado livro. Alguém conhece esse livro? Então, quem conhece, em curto não tem muito como explicar o livro, só a convidar vocês a entrarem no Google, ir atrás do livro e conectar-se com o livro. Por quê? O livro chama-se Um Curso em Milagres. Você pode escrever no Google Um Curso em Milagres. Se não achar esse livro, se não achar, me manda e-mail, eu digo que vocês podem achar. Por que eu estou falando? A universidade, desculpe te interromper, mas tem alguma relação com a Universidade da Luz, que fica numa cidade do interior aqui próxima? Ou não? Não tem nada. Você já esteve lá? Hã? Você já esteve lá? Não, tenho curiosidade de conhecer, mas conheço duas pessoas que já estiveram. Bom, eu já fui conselheiro lá na Luz, né? Tá. Isso, faz tempo que eu não vou, né, Cris? Precisamos voltar. É. Mas, Tem nada a ver. mas é um lugar onde esse livro uma das coisas que se faz lá é conversar sobre esse livro, dentro dos vários programas que eles têm lá. Mas gostaria outra palestra falar do livro, mas você vai encontrar nesse livro a explicação da mente coletiva. Você não se conecta com a mente coletiva, porque você é a mente coletiva. Você faz parte da mente coletiva. O que acontece verdadeiramente, e aí eu li esse livro desde 2012, várias vezes, 2002, né? O que acontece é o seguinte, é que simplesmente você se dá conta que não existe separação entre você e a mente coletiva. Quando você perceber que não existe separação entre você, e acho que é bem a propósito desta estrutura e dessa instituição, né? Que é uma instituição que na origem veio em cima de uma estrutura de uma religião secular, né? Difícil é a Universidade Católica, uma estrutura secular e tem o propósito de convidar algumas pessoas que se identificam com ela a fazer essa conexão. Existem outras formas. Mas o que verdadeiramente você vai descobrir nesse processo de olhar para o curso similar é que você não está separado da mente coletiva, como eu falei. Todos nós somos criadores e criaturas. E quando nós estamos na condição de estrategistas e a gente olha para um propósito, a gente olha para um significado e a gente se vê na condição de criador e criatura, o universo que se abre é de infinitas possibilidades. E a gente vira co-criador com Deus. Um convite a vocês até
Não sei, acho que se der tempo, eu acho que ela vai entrar nessa história da mente coletiva. Gostei, obrigado, Diego. Então, só para estimular vocês a virem na dinâmica, porque senão não vai ter graça. A gente entra na mente coletiva também, se sobrar um espacinho. A dinâmica não dá para fazer assim, Não, analogicamente no escuro? precisa Você não pode inventar uma dinâmica, fica tipo uma caverna de Platão, entendeu? Você sai daqui e sai da caverna de Platão com seu não orquestra. me ocorreu nada disso. Eu estou fazendo isso como uma jogada de marqueteiro bem daquele né? Porque eu tenho essa sensação que outras pessoas poderiam vir e interagir. Mas como a gente faria isso? Né? Não é binário. Tem uma conferência sobre o livro. Tem. Dia 20 a 22 de outubro. Ah, bacana. Tem muita gente estudando isso. Tem muita gente estudando esse livro e o Uniluz é um espaço onde você encontra isso também. Ok? Bacana. Nossa, vou passar ali, a gente ainda tem 10 minutos de luz daqui, então só para a gente aproveitar o tempo, então. Aqui tem uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Alva Rodrigues. Primeiro, fiquei feliz de ser citada a Uniluz, porque eu estive lá quando era Centro Nazaré e ajudei no processo interno de transição para a Uniluz. E nem sabia que você tinha sido conselheiro, acho que é de lá que eu conheço ano passando. Quando ele falou da mente coletiva, tem alguma similitude com a egrégora? É a mesma coisa ou há algumas nuances que diferem uma da outra? Bem, não é exatamente a mesma coisa, né? Porque a minha interpretação da egrégora é quando você forma um estado de conjuntura, né? Para usar o conceito que eu falei anterior. Você cria um ambiente ou uma situação ou uma circunstância onde aquela energia determinada e aquela identidade, aquela uniformidade, aquela intimidade se consolida. Se consolida a identidade, se consolida a afinidade e a intimidade. Então, na egrégora ela se consolida. A mente coletiva é isto e mais um pouco. Mas dentro da Matrix, então? Acho que a Matrix tem mais a ver com a mente coletiva do que com a egrégora. Se bem que ela é um fragmento também, né? Não é possível ver de outra forma, né? Mas é um fragmento importante dessa mente que a gente não consegue ver, né? Bom, aí é um campo vasto de... Alguém tem mais alguma pergunta, uma colocação para a gente caminhando para o fim? Sim, eu tenho. Sobre a mente coletiva. Glaucia, né? Como você falou. Sim, Glaucia. Sobre a mente coletiva, eu não tenho muito conhecimento disso, né? Mas eu vivi em 2 países diferentes e eu noto, por exemplo, muitos estrangeiros, não sei se vocês tiveram a oportunidade de viver fora, a gente tem uma sensação de inadaptação dentro de determinadas sociedades, né? Ao mesmo tempo, a gente também se sente um pouco, não se adapta de novo quando a gente volta, né? Fica aquela coisa que você fica sem lugar e você começa a ter uma perspectiva aparentemente ampla, mas ao mesmo tempo um sentimento de solidão, né? Eu acho que tem a ver com esse tema da mente coletiva. Acho que é positivo por um lado, porque você pensa com perspectiva, eu acho, com bastante perspectiva, mas ao mesmo tempo essa solidão segue, né? E nos negócios você implementa essas diferentes visões que você tem ali e tal, mas em termos pessoais você segue com aquela solidão, né? Eu não sei se você poderia falar um pouco sobre isso. É interessante, né? Porque você, veja só, primeiro uma pergunta para você, né? Pensa bem o que você foi fazer lá. Não é pergunta. Você sempre vai fazer uma coisa e depois acontecem outras, né? Que pode ter sido exatamente isso, né? Tem gente que... Então, o que acontece na experiência da jornada da vida? Aí tem gente que vai lá, passa a experiência e não viu. Não viu isso acontecer. Não criou aquele referente interno da experiência. A experiência passou fora.
essa experiência passa dentro de você, você fala, mas por que eu não consigo me adaptar à cultura? Porque a cultura é separada de mim? Eu tenho outros hábitos, eu mudo os hábitos ou eu mudo a cultura, se é que é possível, e aí você volta para casa. Mas por que você precisou passar por essa experiência? Para você aprender, talvez, como é que é a sua relação com a separação. Você olha o outro separado, você olha a outra cultura separada. Na mente coletiva não existe isso. Não existe uma coisa separada da outra. Então, e trazendo um pouco mais para a estratégia de novo, porque senão vocês vão pensar que eu estou fazendo uma palestra de guru espiritual, que talvez deixe de ser, né? Ou era você, mas você até ajudou. Pois é. A Nilce ajudou, inspirou aqui, né, Cris? Então, mas o que acontece é que exatamente a mesma coisa quando você vai numa organização que trabalha com estratégia. Você escola, se separa, julga. E aí você não faz escolhas conscientes. Você não vê possibilidades. Então, por isso que muitas organizações, voltando ao que você falou, hoje quase todas as grandes corporações multinacionais, globais, tratam de misturar as pessoas de culturas diferentes. Sim. Por isso que diversidade virou um mantra. Deixa eu ver se eu posso falar de novo, nós vamos falar mais disso. Vamos falar mais disso, mas eu falo agora. É isso. Vai esticar. Mas a gente vai falar disso também no próximo encontro, da questão da identidade. A gente precisa de novos mecanismos de identidade, porque todas as estruturas que eu me referi estão desmontando. Então a gente está perdendo referentes e a gente está se separando, achando que está conectado. Nós estamos tudo conectados, nas WhatsApp tudo separado. Então nós estamos redescobrindo isso. Olha que mundo cruel, desgraçado. Não, que você escolheu viver agora. O que você vai fazer com isso? Você vai jogar emoção positiva em cima e gravar novas possibilidades com fé e esperança. Você vai viver em cima do medo. Isso não é um novo pertencimento, essa coisa dos nômades globais, que inclusive tem grupo. Talvez dê a solidão. Eu sou uma migrante, nunca morei em outro país, viajei muito, mas nunca cheguei. Mas no Brasil já morei em vários lugares, desde criança, já tenho mais de 20 mudanças. Você depois começa a se conectar não com o território, claro que você tem uma interação com o território, mas o seu grau de pertencimento, ele não é estanque ao território, é muito mais associado disso. São afinidades, uma mente coletiva muito mais nômade. É outra mente coletiva, é outro coletivo, não é um coletivo local, né? Desterritorializado. É verdade. Eu Sim. acho que, nesse sentido, não dá uma sensação de solidão. Principalmente porque hoje, com a tecnologia, você consegue se conectar com essas pessoas do outro lugar do mundo que tem convergência com o que você pensa, com o que você gosta, e isso é muito legal. Eu não sei. Sim. Minha noção de pertencimento, desde criança, ela não é territorial. Não que ela não tenha conexões territoriais, mas ela se descolou muito cedo disso. Sim. Isso não me traz mais desconforto. Inclusive, quando eu fico muito territorializada, me dá desconforto, porque me dá aquela sensação da normose. Como você é desterritorializado, você tem mais facilidade de ter senso crítico, não é? Sim. E quer a oportunidade de expressar isso, interagir e coisa e tal, usando inclusive as diferenças, não sente perspectivas. essas amarrações, né, que normalmente não sente. Então, assim, não sei, eu acho que a gente está nossa conexão já descolou do território. Não que ela não exista também no território, mas são fluxos diferentes. Mas você está se reportando ao território físico, né? Sim. Porque tem os territórios culturais. Sim, é verdade. Exatamente. Eu acho que daí Afetivo, também, de novo, você deixa de ter o território, mas aí você vai para afinidades, mas dentro dessas afinidades tem diferenças. Eu vivo muito isso, porque eu vivo fazendo muitas pontes entre diferentes lugares. Eu também me sinto exatamente como você falou, aonde eu pertenço, porque não sou aqui, eu sou estranha e lá eu também sou estranha, mesmo que sejam mesmos grupos de mesmos locais. Eu não sei, entender um pouco como integrar tudo isso. É super legal, né? Olha, um
empolgante, hein? Vamos apagar a luz aí. A gente começa a separação, né? Psicanálise pura, a gente começa a separação com a mãe. A primeira separação que você faz, ela trouxe para o mundo. Você separa dela para você construir o seu próprio ego e encontrar um significado para você separar da mãe. O bebê não sabe, você sabe mesmo, o bebê não sabe o que é mãe e o que é teta, o que é ele. A gente começa a vida com a separação. E a nossa experiência, usando a mente coletiva, o livrão lá, que eu costumo chamar, né? É a experiência de você se religar ou reconectar, eliminando a separação. O que é esse mundo que nós estamos vivendo hoje, que rompeu com o espaço-território e construiu um espaço sutil, que não é físico e é interconectado? E havia uma possibilidade nunca antes vista na história da humanidade de nós nos reconectarmos com o pertencer, com o ser, com todos os arquétipos que você pode chamar do que você quiser, de Deus, ou enfim, do Buda que está dentro de você, como você quiser, mas de qualquer maneira. É aquilo que te faz pertencer à espécie humana. Nós estamos, ao mesmo tempo, em conflito com a espécie e nos reconectando com a espécie. Um momento de transição bem complexo, ambíguo, mas que nos oferece enormes possibilidades se a gente abrir o coração, mais do que abrir as mentes, porque as mentes já estão abertas e entupidas de um monte de coisa. E aí, apagamos a luz agora, Diego, ou não? Então, a luz ela vai apagar... 11 horas aí, acabou. Vai apagar daqui... Só faltou a dinâmica mesmo. 5 minutos, então, acho que a gente conseguiu percorrer a maior parte dos temas, né? Apesar de não ter tido a possibilidade de realizar as dinâmicas. Então, acho que agregou bastante em termos de como nós podemos pensar e agir nesse mundo que o mundo anterior ele está sendo desconstruído para a gente reconstruí-lo, né? E é um momento, acho que, de vida bastante interessante para todos nós. Então, como nós nos posicionamos em um mundo que precisa ser construído, né? Acho que é uma grande oportunidade de nós estarmos discutindo isso e vivenciando esse momento da humanidade. Vamos continuar no próximo mês, né? Então, até pedir desculpas pelo imprevisto da energia, mas algo que a gente previu hoje cedo que poderia acontecer devido ao comunicado que foi recebido, né? A agenda do NEF é sempre já marcada anualmente, então nós seguiremos no próximo mês com o Ricardo. Acho que hoje deu para começar a gente deslumbrar o que vai ser isso. Agradecer a participação e contribuição de todos vocês. Acho que no fim esse ambiente mais intimista ele também foi legal, né? Para a gente poder trocar experiências, trazer qualificações, trazer diferentes perspectivas sobre as coisas e tentar encontrar até um consenso aí no caminho das coisas. Acho que a palavra consenso é uma palavra também muito forte para nós levarmos, né? Eu vivi na Europa também aí esse último tempo fazendo pesquisa sobre processos de governança que podem tornar as cidades melhores para viver. O que eu identifiquei em todas elas é que eles sempre tentam buscar na divergência, na crítica, na apreciação, nas diferentes perspectivas das pessoas, eles tentam buscar um consenso. Isso impulsiona as cidades para o desenvolvimento sustentável. Seria até um processo de democracia mais pura. E aqui no Brasil também a gente vive hoje um processo muito de transição entre uma democracia da maioria e representativa para uma democracia mais consensual. Isso vem também com os processos de desenvolvimento, globalização, que geram essa desterritorialização, né, que só para a gente fazer um processo de fechamento de todos os assuntos. Acredito que nós entendermos que a vida ela não é só a matrix
E aí a gente ganhar um protagonismo e um salto das nossas decisões, da nossa vida, é um outro elemento importante que a gente leva dessa manhã. A meditação com certeza é um instrumento para nos ancorar no presente. Acho que esse exercício dos 2 minutos de olhos fechados demonstra o poder que isso tem, né? Então, de você realmente voltar para o presente, você se ancorar e conseguir estrategicamente tomar uma decisão, muitas vezes até livre das suas emoções. As emoções negativas, elas também são tóxicas, ok? E podem gerar também aí até doenças físicas, né? Vai além da questão da toxina psíquica. Então a meditação, ela traz esse poder. E para quem está em função de tomar decisão, muitas vezes esses 2 minutos que você se dá para fechar os olhos, respirar e pensar, com certeza o resultado da sua decisão ele vai ser muito maior. Principalmente para evitar que a gente tome decisão por impulso. Eu acho que é uma das grandes problemáticas que a gente vive da atualidade. O Bauman, quando ele fala da modernidade líquida, ele traz a ideia de que hoje as pessoas querem tudo muito rápido. E nesse querer tudo muito rápido, a sociedade da ansiedade, a gente acaba agindo muitas vezes por impulso. E o impulso nos leva a cometer erros. Então acho que essa é uma das outras grandes lições aí que a gente pode levar dessa manhã, para poder seguir e levar uma vida com menos impulso e mais estrategicamente pensada. Então, acho que da minha parte é isso. Queria agradecer a presença do Ricardo, a Rosinha aqui, que também está sempre na organização, a nossa estagiária do NEF, que eu esqueci o nome dela, a Lívia, que está sempre também no suporte. A PUC é uma casa que ela tem essa liberdade acadêmica, né, porque a gente trate desses assuntos. Eu passei os últimos 9 anos da minha vida aqui, acho que trazer essa perspectiva não mecanicista também da área acadêmica, da educação, é algo que nos faz crescer muito, né? Então, de passar para fazer o encerramento formal do nosso encontro, ok? Agradecer mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Diego. Antes de encerrar, eu só queria fazer duas considerações práticas. A primeira é que nós temos 1 hora a menos do que o combinado, mas para a tranquilidade de vocês, eu acho que nós falamos 80% do que estava previsto falar, porque minha memória conseguiu resgatar nesse momento sem o roteiro. Por outro lado, nós falamos mais 20% de coisas que não estavam previstas falar, e vocês me permitiram um encontro muito prazeroso. A segunda coisa é que eu termino com uma atitude ousada de fazer aquele NPS, Net Promoter Score. Todo mundo vota na hora o que achou do evento, né? Então isso vai ficar para o próximo evento. Mas este evento é único, este momento é único. Então eu vou convidar vocês com os e-mails da Rosinha. Eu vou mandar um questionário SurveyMonkey para vocês fazerem algumas considerações sobre como foi o encontro. Para mim a opinião de vocês é muito importante para eu melhorar o mundo e aprender a fazer melhor essas coisas, né? Então, finalmente, fica aqui o meu convite também para vocês convidarem os amigos se gostaram, né? Muito obrigado, Rosinha. Você quer? Eu quero agradecer em nome do NEF a sua participação. E hoje, realmente, eu descobri por que você tem esse nome de amoroso. Está carregado mesmo. Muito obrigado.